Olá, eu sou Cássio Augusto, eu sou terapeuta e eu tô aqui hoje para mostrar para vocês a história da Dona Virgínia. A Dona Virgínia é uma das poucas privilegiadas que conseguiu acessar a metacognição e regular as cognições com apenas 5 anos de idade. Então ela é exemplo de vida. A Dona Virgínia é uma lição de vida para nós e ela aplica nela a metacognição, que é essa voz que fala com ela mesma, que não se conforma, que não aceita a realidade como ela se apresenta, e em seguida ela, vocês separaram que, não sei se vocês viram na aula passada sobre teoria cognitiva comportamental. A base da cognitivo comportamental é exatamente o que a dona Virginia diz, que não são os fatos que nos atingem, mas a maneira como a gente interpreta esse fato. Ela havia percebido, naquele momento, que ela podia regular essas habilidades cognitivas que ela tinha. Quem deu o espaço e a visão foi a metacognição. E ela começou a colocar em prática e começou a afinar essas cognições que havia nela. E qual foi o prêmio? O prêmio foi que, por exemplo, o que faz ela chorar não é um problema ou uma tristeza. Porque quando vem a tristeza e o problema, ela já vai determinada. Isso faz ela lutar, dá força para ela. Então, isso é uma programação cognitiva. Então, essa área cognitiva dela, ela se recusava a sentir a tristeza. Ela pegava a tristeza e lutava contra. Lutava contra, não. Ela se enchia de força. Ela enchia de vontade. Como ela tinha que provar lá desde o início que ela era capaz, então ela tinha garra. Ela fortaleceu a cognição garra dela. Ela fortaleceu a cognição dela de inconformidade. Eu não me conformo. Eu não sou assim. Eu não quero e não quero isso para mim. Senão ela ouviria as vozes. Quais são as vozes? Quando você melhorar. Se você melhorar. Então ela falou: não, isso não vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida é a minha garra. E a minha garra cresce com essa fala. Eu não me diminuo com isso, eu aumento, eu cresço. Então ela para mim ela é um exemplo, ela é uma aula viva. Ela é uma aula de metacognição e teoria cognitiva comportamental numa única pessoa, provando que não é o ambiente que não é favorável que nos impede. Não é as condições físicas que não são favoráveis que nos impede. O que nos impede está aqui, está dentro da mente. Se a sua mente é limitada e se julga incapaz, ela é incapaz. Se sua mente é ilimitada, e a metacognição que avisa isso para você, porque não adianta, eu posso dizer para 1000 vezes para você, siga o exemplo da dona Virgínia, você é capaz. Se você não conseguir despertar em você essa vontade, essa garra e falar, não, peraí, eu sou humano como ela, eu sou humano como ele. Se ele consegue, se ele é capaz, eu também sou. E pega essa força, essa garra e fala com você. É a vozinha que te fala lá dentro. É o observador do, da, do, do, da meditação que desperta em você e afasta e faz com que você observe. Foi o que ela fez, ela afastou e observou. Eu tenho isso, 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 mas eu não quero isso. Eu posso isso, isso, isso. E é isso que eu vou trabalhar. E ela trabalhou. E teve muito sucesso. Não dá para afirmar. A motivação da dona Virgínia eram duas coisas. Ela queria ter uma família e ela disse que era muito romântica, ela queria casar. Então, o propósito dela era alcançar essa e com certeza ela foi emendando outros sonhos, outros desejos e outras vontades junto com ela. Esse foi o pontapé inicial, o que fez ela, a motivação inicial, o propósito inicial dela. Então, ela usou toda a energia dela, toda a força, toda a habilidade cognitiva e trabalhou isso e reforçou isso ao longo da vida dela. Então, se a dona Virgínia decidisse ser uma cientista de sucesso, de renome, ela seria. Se ela decidisse ser médica, ela seria. Se ela tinha garra, na verdade, ela soube acionar as habilidades cognitivas dela, graças à metacognição amadurecida tão nova, isso é raro, isso é para poucos, e ela conseguiu acionar isso. Então, ela era uma pessoa que promovia a habilidade cognitiva de ter garra, de ter força,
de ter inconformidade, de ser criativa, de não seguir os outros, de pensar por si mesma. Essa é uma habilidade cognitiva, essas habilidades cognitivas nos leva para o que a gente chama de saúde mental e promove uma vida mais plena. Tem um relato do filho que diz que o filho nem sabia que a mãe tinha deficiência, só para ter uma ideia. Ele não tinha percebido. Ela era tão cheia de garra, cheia de força, e o que era obstáculo, ela ia lá e superava, e ela, enfim. Foi uma pessoa aparentemente plena, até onde eu sei ela está viva, com mais de 90 anos, e acredito que se ela tem alguma capacidade mental sã, ela tá feliz ali. É uma mente grande, é um espaço grande dentro daquela mente. E acho que ela é um ser humano que vive bem com ela mesma, que conseguiu viver bem com ela mesma. Isso é raro, isso é para todos, mas é raro, com tão pouca idade. Então ela é um ser humano a ser admirado, ela é uma aula viva e, e devemos olhar para ela como um exemplo para nós. Não para nos diminuirmos. Ah, ela consegue, eu não consigo. Não. Para nos superarmos. Sempre há tempo. Idade não quer dizer nada. Ainda há tempo para ser pleno, feliz e ter um propósito. Coitada da Virgínia, não vai fazer nada sozinha. Quem vai querer casar com uma aleijada? Melhor ela entrar para um convento. Eu virei para a mamãe e disse: mamãe, o que eu vou fazer no convento? Eu sou romântico, eu tenho que casar. Dona Virgínia jamais aceitou as previsões pessimistas da mãe. Teve poliomielite quando ainda era bebê, mas não permitiu que a doença paralisasse sua enorme vontade de viver. Hoje, aos 85 anos, ela fala sobre a adversidade. Foi meu troféu. Como assim? Porque eu quando conscientizei da minha deficiência física, eu tinha 5 anos, quando eu me conscientizei. Aí eu senti o seguinte, que Deus não ia me dar isso para me destruir, ou destruir minha personalidade. E que personalidade! Com ela, conquistou aos 16 anos o que mais desejava. Um noivo, moço bonito, engenheiro, cobiçado por todas as moças casadoras. O que ele dizia que o tinha seduzido na senhora? Minha alegria, minha fé. Um casamento de 56 anos. Filhos, os médicos proibiram. Dona Virgínia, claro, desobedeceu. Teve 6. Era tão ativa que este filho demorou a perceber que a mãe tinha uma deficiência física. Na minha infância, eu nunca vi esse problema. Eu via uma mulher, que era minha mãe, com uma energia vulcânica. A tal personalidade forte e o incentivo do marido renderam algumas aventuras arriscadas, como o jeito que Dona Virgínia inventou para dirigir o carro da família. Era assim, esse pé tem movimento do joelho para baixo. Então, eu ia no coisa. Esse não tem, é aqui. Mas ele não levanta sozinho, então fazia assim. Mas era automático. E a senhora nunca teve um acidente, nada? Tive, matei uma galinha. Viúva há 12 anos, tem 9 netos e 8 bisnetos, mas mora sozinha. Todos os dias, prepara sem ajuda um bom café da manhã, lava a louça, se distrai com a leitura e a música. Venceu também o desafio do computador. Eu acho ele um pouco preguiçoso. Tem horas que ele dorme. Tanto que eu tenho aqui... A senhora é mais rápida que ele? Muito mais. Eu tenho aqui um terço. Quando ele está demorando muito, eu resolvo o terço. Até ele se animar. Até ele resolver voltar. Ele já parou. Uma velha senhora forçada a viver presa em casa. Nada disso.
As botinhas ortopédicas que a dona Virgínia teve que usar durante a infância ficaram guardadas entre as muitas lembranças espalhadas pela casa. Elas são registro de um tempo de dor e de limitações, mas que ficou definitivamente para trás. Com a sua cadeira de rodas e uma dose gigantesca de otimismo e obstinação, dona Virgínia ganhou o mundo. E lá vai ela. Com a ajuda do porteiro do prédio e do filho, ela circula pelo bairro e vai ao cabeleireiro. Unhas e batom vermelhos, nenhum fio de cabelo branco. Vaidosa? Muito. Desde pequeno. Eu me acho, não sei se eu diria bonita, mas eu me acho bem. E muitas vezes eu chego no espelho e falo, nossa, você está ótima. O trabalho é outro dos seus prazeres. Foi presidente da Associação Brasileira de Reabilitação, fez programas de TV, viajou pelo mundo e faz mais de 100 palestras por ano falando sobre valorização da vida. Não pretende parar tão cedo. Mas será que esta mulher não sofre? Nunca se abate? Perdeu o marido, 2 filhos também já morreram. As circunstâncias da vida, as coisas difíceis, o plano de Deus, o que for. Entendeu? Não são isso que nos destrói e que nos atinge. O que nos atinge é a forma de enfrentar. Entendeu? A senhora não chora de vez em quando? Não, eu choro por emoção, porque o sofrimento me faz crescer. Aqui, Dona Virgínia nos apresenta o seu troféu, que apenas com 5 anos de idade acessou a sua metacognição e a chamou de Deus. E o que ela recebeu com isso? Ela recebeu alegria, porque tinha um propósito, fé, porque ela tinha uma metacognição ativa, energia vulcânica, porque ela tinha vontade. Dirigir para ela foi só um obstáculo a ser superado, e ela o superou. Ela não se acha bonita, ela se acha bem. Ela coloca a moeda, ela coloca a moeda saudável num programa cognitivo que estimula a sua autoestima. É um exercício diário, um exercício sempre olhar no espelho e se ver bem. Um exercício no espelho, um simples exercício no espelho. O trabalho dela reforça essas cognições saudáveis. Ela tem aprovação, ela tem a dopamina para realimentar o comportamento. Ela promove a maneira mais saudável de enfrentar os fatos da vida, dando o tamanho mais acertado para as coisas, entendendo que o que pode atuar nos fatos é a forma de enfrentá-los. Outra lição é o sofrimento é uma força para as cognições, um programa interessante para direcionar a vontade. Então ela se utilizou bem dessa cognição. E toda vez que ela sentia sofrimento, ela punha empenho, ela punha vontade. Isso é programa cognitivo. Ela tem a solitude saudável. Repare que ela é uma pessoa ativa, ela busca a música, ela busca o conhecimento, ela tem autonomia, mesmo com limitações. Ela se afasta da solidão não saudável, que é se isolar e aceitar os fatos. É somente ficar ali, criticando a realidade a todo momento. Se sentir vítima, entrar nas fixações, nos esquemas, nos transtornos. Ela, desde cedo, colocou a metacognição para atuar e evitou esse tipo de problema para a vida dela. É muito bacana, é muito emocionante e é exemplo para nós não nos deixarmos que sejamos limitados. Vamos atuar sobre nós mesmos. Muito lindo, muito marcante. Deixa o like, se inscreva, ajude o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para que a gente possa consumir juntos e também participar desse conhecimento. Eu quero ouvir a opinião de vocês,
eu quero ouvir o que vocês queiram que eu traga para o canal, tá bom? Fica esse espaço de contato aberto, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Mua.